A gente já está de volta e você confere agora uma entrevista com o jurista Dr. Kiyoshi Arada sobre os passos para a reforma tributária. A sufocante carga tributária brasileira e a necessidade de uma reforma é o tema da entrevista de hoje do NGT Notícias. Doutora Arada, muito obrigada por nos receber. Doutora Arada, queria começar conversando com o senhor, falando sobre a proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes e a proposta do imposto único, esse imposto único que não sai da cabeça do nosso amigo Marcos Cintra, não é mesmo? Pois é. Então, o ambiente da reforma tributária está bastante conturbado, porque no final do ano passado tivemos a aprovação do relatório do deputado Auli, que aprovou, fez o relatório sobre a proposta do 293A de 2004, que prevê a unificação de tributos federais, estadual e municipal. Né? Então, aquela proposta, ele desconfigura a Federação Brasileira, porque o poder tributário é uma parcela do poder de legislar, do poder. Então, que tem que ser descentralizado, tem que ser subdividido por espaço regional e espaço local, né? Para que os estados e municípios tenham a sua autonomia política administrativa. Sem autonomia financeira, nenhuma entidade política pode dizer que ele é autônomo e independente, né? Então, os exemplos estão aí mostrando como que os prefeitos estão sofrendo nas mãos dos governadores para pegar a parcela da participação do ICMS e como os estados também estão sofrendo para pegar a sua parte no produto de arrecadação do IPI, Imposto de Renda. Né? Então, sem poder impositivo próprio não há. Então, esse projeto já não está bom. Agora vem a proposta não sei se é do Paulo Guedes, né? Ele está fatiando essa proposta que está em discussão no Congresso Nacional em duas partes. Na primeira etapa, não seria necessário reforma constitucional. Bastaria simples uma lei ordinária, unificando o IPI, parte do IOF, o COFINS, PIS e provavelmente contribuição social sobre o lucro líquido. Não é? Só que o seu idealizador, o secretário Marcos Cintra, ele não dá uma ideia do que seja esse imposto unificado. Qual seria o fato gerador? Não é? Isso significa jogar por terra doutrinas e jurisprudências em torno da conceituação, em torno do fato gerador desses 5 tributos. Em relação ao IPI, até hoje, graça à controvérsia jurisprudencial. Se você revende um produto importado, tem uma parte da jurisprudência dizendo que você tem que pagar o IPI novamente, como se o revendedor tivesse industrializado alguma coisa. Não é? Então, o conceito do IOF também demorou, o conceito de COFINS só recentemente está pacificando a si mesmo, está mandando excluir ICMS da base de cálculo COFINS, porque COFINS tem como fato gerador o faturamento e o ICMS não é faturamento e aí vai por aí. Então, essa nova proposta aí do Marcos Cintra significa jogar por terra todo esse conhecimento acumulado, doutrinário e a corrente jurisprudencial para, ao depois, começar a estudar o que seria o fato gerador desse imposto unificado, imposto único. Qual seria o fato gerador? Ele não apontou. Agora, pelo que estou vendo, tem por limite o céu. Não é? Então, é muito complicado isso daí. E mais complicado ainda é o fato de o presidente da Câmara ter declarado que ele não vai brecar a reforma tributária que está em andamento, que ele vai, pelo contrário, ele vai agilizar, entendeu? Ele vai dar uma trombada com outra proposta do
Marco Sintra. Reforma, e é verdade, e tem muita coisa aí no Congresso, né? Reforma da Previdência, pacote anticrime, reforma tributária, anda tudo isso junto? Aliás, não só do ponto de vista do tempo, né? Como também a possibilidade de tumultuar, trombar é grande, andando duas reformas em paralelo. Primeiro tem que aprovar a Previdência para ver se fica ou não fica esse regime de repartição. Isso é importante. Não é? Ou vai ser substituído por regime de capitalização. Certo. Se for substituído por regime de capitalização, tudo bem, essa proposta de reforma tributária que está acabando com tributação sobre a folha, não é? Tudo bem, aí não precisa ter uma contribuição tripartite como temos hoje, empregado, empregador e o governo. Isso pode desaparecer no sistema de capitalização. Se mantido o regime de repartição dos recursos financeiros, tem que manter a fonte de financiamento da Previdência Social, não é? O que não aconteceria no regime de capitalização. Então, fazer uma reforma tributária dizendo que vai acabar com tributação na folha, que atualmente é a fonte de receita da Previdência Social, me parece bastante problemático. Né? Primeiro tem que definir como é que vai ficar a reforma da Previdência, depois se faz a reforma tributária. Ainda na reforma tributária, durante a campanha, o Marco Sintra soltou aí a volta da CPMF, que logo foi desmentida aí pelo então candidato Jair Bolsonaro. Mas agora volta-se a se falar num imposto aí parecido com a CPMF. Vai voltar? Só mudou o nome, né? Mudou o nome. Esse imposto é o absurdo do absurdo. Ele está centrado no pagamento. Né? Pagamento por cartão, pagamento em cheque, pagamento em dinheiro, tudo. Eu não sei como é que vai controlar o pagamento em dinheiro. Né? O fato gerador. Vai tumultuar. Agora, o grave defeito é que o pagamento significa que você fez algum negócio. E qualquer negócio que você tenha feito, ele já pagou o imposto por isso. É mais ou menos como o imposto sobre grande fortuna. O que é grande fortuna? É a parte da riqueza que sobrou depois que você auferiu o lucro e pagou todos os impostos. Não é? Então, se pagou todos os impostos pelo lucro que você auferiu, sobrou um tanto. Aí vem um fisco falando, mas esse tanto você paga de novo. Não é? É mais ou menos isso. Agora, ele tem uma visão de que simplificar a legislação tributária seria simplesmente reduzir a quantidade de tributos. Não, não. Basta ter um único tributo do tipo COFINS para deixar doido qualquer contribuinte. Não é a quantidade. O que tem que acabar é com a mentalidade desses burocratas que estão incrustados no poder e que não abrem mão, não saem de lá e para garantir o seu espaço, eles estão complicando as normas cada vez mais, instrução normativa em escala industrial, parecer normativo, circular, aviso, um monte de... Agora tem ato declaratório interpretativo, e vão criando um monte de instrumentos assim de menor hierarquia e infernizando a vida do contribuinte. Isso que está levando o empresário a gastar 2.000 horas por ano só para cumprir essas obrigações tributárias. Né? Fora para abrir uma empresa. Contra a média de 250, 230 horas do mundo inteiro. Né? E assim não há como falar em competitividade de nossos produtos e serviços. Né? Doutor Arada, a princípio o senhor até já destacou que essa união de tributos aí seria só os tributos federais, mas Marco Sintra tinha comentado já que o ISS e o ICMS poderiam entrar aí no pacote. Paulo Guedes, que está nos Estados Unidos, já avisou que não, porque isso ia tumultuar a relação dos governadores com a aprovação da reforma da Previdência. O que eu queria saber, voltando à reforma da Previdência, é para desafogar os estados e municípios.
Qual é o gatilho? Quanto tempo levaria a partir da aprovação da reforma para os estados voltarem a investir aí em educação, saúde, infraestrutura? Agora, é meio difícil, quer dizer, o segredo para crescer é não gastar além do que é possível arrecadar dentro do quadro legal vigente, entendeu? Então, nós sempre estamos pensando em buscar o equilíbrio das contas públicas pelo lado do aumento da receita, o que está errado. Né? Então, tem que equilibrar a receita e a despesa quando, num momento de recessão econômica, a atividade econômica baixar e, por conseguinte, o tributo, a arrecadação tributária cair, você tem que diminuir a despesa. Eles estão fazendo o contrário. Pode ter crise, o governo continua gastando como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Agora, a propalada redução dos ministérios para 22, quantitativamente houve a redução. Agora, no aspecto financeiro, ninguém sabe se houve redução, entendeu? O senhor está falando aí de receitas, né? Ganhos, receitas e gastos. A gente tem uma pesquisa interessante que no mundo inteiro a classe média, 1 em cada 5 famílias de classe média gastam mais do que ganham. Só no Brasil, 27,5% da classe média gasta mais do que ganha. E é aí um encolhimento da classe média que está ficando mais pobre. Como o senhor vê essa situação? Isso daí tem que ser estudado de uma forma genérica. Enquanto os políticos não deixarem de ter uma visão egoística e não ver o geral, milhões de brasileiros que estão vivendo à margem da miséria, isso não vai acabar. Vai continuar tendo o andar de cima e o andar de baixo. Não é? Agora, isso significa que há uma necessidade de redistribuição da renda por toda a população. Mas quem está encasquetado no poder não vai fazer isso, entendeu? Fica só no discurso, né? Ficam lá solidariedade para as vítimas de Brumadinho, vítima disso, naquilo, porque é o tipo de solidariedade que dá visibilidade na mídia, né? Solidariedade é algo que deveria estar no íntimo de cada um, entendeu? Não buscar um gesto de solidariedade com vistas à propagação na mídia. Né? Solidariedade é aquele que ajuda silenciosamente, clandestinamente, com gestos, com recursos financeiros dos mais necessitados, sem visar nada em troca. Isso que é solidariedade, que aqui no Brasil não existe. Né? Essa manifestação de solidariedade normalmente é uma forma de aparentar o que ele não é. É uma forma de esconder, entendeu? É igual ao racismo, né? Nos mais enfáticos defensores do não racismo, você vai encontrar exemplo de racista. Doutora Arada, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa de crescimento do PIB brasileiro. Já foi rebaixado mais uma vez, estamos aí em 2%, começamos aí com uma projeção de 3,5%. O nosso ministro da Economia, quando tomou posse, disse 3,5%, e agora se fala em 2%. O país cresce tudo isso? Já estão revendo, né? Esse crescimento mais para baixo, né? A retomada do crescimento deu com o governo do Michel Temer, né? Ele conseguiu tirar o país que estava afundando cada vez mais e conseguiu estancar o rebaixamento e iniciar uma escala ascendente do PIB. Chegou a 2%, não é? 1 e pouco, 2%. E agora com esse tumulto inicial no governo Bolsonaro,
houve uma revisão para menos, né? E se não houver um ajuste definitivo nessa política, fazendo um entendimento melhor com os poderes, eu acho que tudo vai tender para piorar o desempenho da economia. Porque a reforma trabalhista fizeram aí, a reforma da Previdência fizeram aí uma projeção e deve sair realmente só a segunda votação só no final de setembro. Então é o ano todo para se discutir essa reforma. Porque a reforma previdenciária está fazendo uma reforma muito profunda, está avançando no campo tributário, financeiro, administrativo, judiciário, assistência social, que causou um desgaste desnecessário, que o ministro Guedes disse que vai retirar. Por que mexer na assistência social, rebaixando um salário mínimo de benefício continuado para os idosos em condições de miserabilidade para 400? Isso não tem nada a ver com previdência social. A assistência social é outro capítulo, não tem nada a ver com o capítulo da Previdência. Então, esse tipo de colocação é que está criando um impasse de uma forma desnecessária. Não é? E o outro que está criando um impasse lá é ter mexido desnecessariamente na contribuição previdenciária do setor rural. Certo. Não é? Feriu o princípio da isonomia, chegou a tributar com base de cálculo fictício, quer dizer, tem que ter uma produção mínima sobre a qual vai incidir a alíquota, mas isso é coisa de pessoas que não têm experiência, não têm vivência, porque existem anos em que as condições climáticas, tempestade, seca, geada, não conseguem implementar a produção agrícola. Então, aí o governo, em vez de socorrer esses agricultores que ficaram sem poder nada produzir, ele inventa aí uma base de cálculo fictício, uma produção mínima de X e taxa em cima disso. Mas não faz sentido isso, entendeu? Doutor Arada, queria muito agradecer. Vamos falar com certeza muito ainda sobre a reforma da Previdência, sobre a reforma tributária. São muitas reformas que virão. Muito obrigada. Obrigado a você, Viviane. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redeng.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!